O Serviço Social da Indústria, o SESI, um braço da Federação das Indústrias do Ceará, a FIEC, completou em julho 73 anos. Nessas 7 décadas, passou por muitas mudanças na forma como o empresário vê o negócio e como o trabalhador vê a empresa. Hoje, a despeito do momento de crise, vivemos um tempo em que a retenção de pessoal não se dá apenas pelo salário. O modo pelo qual as companhias cuidam dos seus funcionários é determinante. A pandemia acentuou essa necessidade de ambos os lados. Este é um dos pontos da minha conversa hoje com a superintendente do SESI Ceará, Veridiana Soares. O programa do Anuário já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma, está aqui na TV, no YouTube, na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri e também nos podcasts que estão nas plataformas Deezer e Spotify. E todos os conteúdos do Anuário atualizados, todo dia, estão no site anuariodoceará.com.br. A edição impressa 2021-2022, que eu tenho aqui em minhas mãos, tem 13 capítulos e 680 páginas. É um retrato completo do estado do Ceará em diferentes dimensões. Informações sobre infraestrutura, economia, governo estadual, governo federal, cultura, e cada um dos 184 municípios tem uma ficha completa com cerca de 100 dados. Para conversar sobre os desafios da saúde na pandemia, eu recebo hoje aqui no programa a secretária da Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite. Seja bem-vinda, secretária. Muito obrigada, Jocélio, por essa oportunidade de estarmos aqui conversando com a nossa população, né, mostrando aqui o que tem sido esses primeiros 9 meses da nossa gestão da saúde, tão desafiadora, frente a um dos maiores desafios, né, jamais pudesse ser pensados por nós acontecer durante todo esse ano. Muito bem. Secretária, como eu disse agora na abertura, a senhora já assumiu em plena pandemia, porque o mandato do prefeito Sato começou em janeiro. Como é que foi para a senhora começar a gestão na pandemia e como foi que a senhora até agora conseguiu dar conta das demandas para além da pandemia? Jocélio, é bem verdade que nós já participamos na gestão anterior como secretária adjunta, né? Então, realmente foi uma continuidade de um trabalho, de uma equipe, com uma nova gestão, com uma nova roupagem, mas que nós pudemos vivenciar aqui na gestão, durante a pandemia, desafios diferentes, na primeira onda, na primeira e na segunda onda dessa pandemia, né? Então, foram períodos que se prolongaram. A primeira onda era um mundo de incertezas, como tem sido toda essa pandemia, e nós iniciamos assim, já na segunda onda, e com o desafio de, dentro de todo o enfrentamento que era necessário, a infecção contra o coronavírus, o enfrentamento à pandemia, se destacava e iniciávamos naquele momento, porque foi no dia 18 de janeiro, né, no primeiro mês da gestão, que nós iniciamos a campanha de vacinação, uma campanha singular que vem acontecendo de domingo a domingo no nosso município e que acontece de forma concomitante a esse enfrentamento. Com relação à vacinação, municípios, estados, todo mundo depende muito de Brasília, né, secretária? Com as remessas de vacinas. Em que medida essa atitude um tanto errática do Ministério da Saúde, não só com relação à vacina, mas com recurso, em que medida isso foi determinante no sentido negativo para a gestão da senhora? Esse ano, realmente, nós tivemos muitas dificuldades, sobretudo com relação ao financiamento, né? A gente tem aí uma inflação e, sobretudo, na saúde esse ano, essa inflação foi considerável, né? E, como eu disse, um dos grandes desafios dessa segunda onda para nós foi exatamente suprir toda a rede de insumos. A imprensa toda acompanhou, foi noticiada a dificuldade que nós tivemos de prover de kits de intubação, de sedativos, de medicamentos, né, tão necessário para esse enfrentamento, né? E não tivemos, né, o mesmo aporte de recurso que aconteceu na primeira onda, né, em 2020,
e 20, nós tivemos realmente um aporte de recurso que não correspondeu em 2021 para esse enfrentamento e com um custeio na saúde muito maior. Aliado a isso, associado também o custeio com essa campanha de vacinação, né? Aqui no município de Fortaleza, hoje, a gente tem uma capacidade instalada de agendamento de mais de 30 mil pessoas por dia. Só hoje nós temos mais de 32 mil agendamentos, né? E para isso foi uma força de trabalho enorme, não só de logística, mas também de contratações de pessoas para estarem além da rotina do dia a dia que a saúde requer, das atividades assistenciais da nossa rede, né, uma força paralela para que a gente pudesse, à medida que fossem chegando essas doses, a gente pudesse dar celeridade a essa campanha. E realmente avançamos bastante, né, no que depende do município, no que depende do estado do Ceará nessa campanha de vacinação. A senhora acredita que, na hipótese de uma terceira onda, se é que ela pode acontecer, quero ouvir sua opinião também, mas na hipótese de uma terceira onda, o que é que a gente faria diferente, o que é que a prefeitura faria diferente em relação à primeira e à segunda onda? Jocélio, qualquer previsão com relação a essa pandemia é difícil, né? Porque realmente esse vírus, ele se manifesta com mutações, com novas variantes, né? Algumas, o que se tem observado até hoje, hoje nós estamos com a variante Delta no município de Fortaleza, no estado do Ceará, e ela tem se mostrado com casos mais leves em pessoas vacinadas, né? Mas a gente já tem aí públicos vacinados há mais de 6 meses, e a gente sabe que essa cobertura da imunidade, esse suporte da imunidade dado pela vacina, ele também vai diminuindo, né? Então, a gente acredita, já existe um planejamento aí do plano de imunização, com novos reforços, né, para 2022, para a população, que eu creio que isso vem no sentido, né, que a gente possa estar aí evitando uma terceira onda, imunizando a população. Mas aí eu aproveito esse momento, Jocélio, para fazer um apelo às pessoas que ainda não se vacinaram, né? Hoje, daqui no município, a gente já está concluindo a terceira oportunidade, né, para aquele público acima de 18 anos de receber a sua vacina, mas nós temos ainda pessoas que se cadastraram e que não receberam a primeira dose, né? Isso representa em torno de 10% da nossa população vacinável, né? Um pouco mais do que isso, né? E é importante que essas pessoas procurem os nossos centros de vacinação. Então, nós temos locais que estão liberados para população de adolescentes de 18 a 17 anos, temos locais específicos para a população de 18 a 59 anos e para a população acima de 60. E se você, por acaso, ainda nem se cadastrou, se cadastre, procure, porque é uma proteção não apenas individual, mas, sobretudo, uma proteção coletiva, né? Que essa ação da vacinação, embora você não seja obrigado a se vacinar, mas ela não protege exclusivamente você. Você protege quando você avança e quando você tem o maior número de pessoas vacinadas, você protege toda uma coletividade, né? Provavelmente a gente vai ter terceira dose para os outros públicos, além do pessoal da saúde, pessoal mais velho, né, secretário? Então, existe um planejamento para 2022, sim, que nós tenhamos, eu creio, né, a gente crê que seja como é a influenza, né, que a gente todo ano tem uma dose nova, né, uma nova dose que a gente faz, né, para poder combater, né? Essa aqui também é uma síndrome gripal. Eu lembro que a senhora até na Rádio Povo me falava a propósito de uma reclamação muito constante no começo da vacinação, mas talvez ainda haja casos em que as pessoas reclamavam porque o local de vacinação era longe da sua residência. E a explicação que a senhora dava é de que há uma distribuição com a lógica da distância, mas se há mais oferta de vacina, além da capacidade do espaço físico perto da casa, vocês colocavam para ganhar tempo, as pessoas tomarem a vacina. Isso ainda acontece, secretário? Jocélio, isso acontece. E ainda hoje, coincidentemente, eu fui abordada, né, a pessoa buscando uma explicação, porque a gente ainda continua agendando, às vezes, para locais mais distantes de casa. Então, nós temos aí em torno de 100 centros de vacinação funcionando, e a capacidade instalada de cada centro desse, ele varia
de 50 pessoas por dia até mais de 7.000 pessoas, como é o caso do centro de eventos. Então, a gente tem que seguir uma sequência, a gente tem sido extremamente transparente toda essa campanha de vacinação, e a gente segue uma sequência sempre por data, né? Para quem está tomando a segunda dose relacionada à primeira dose, quem está tomando a terceira dose relacionada ao prazo da segunda dose, sempre respeitando essa sequência, para que não haja nenhum questionamento, né, para que haja possibilidades de fura-fila. Então, quando a gente quer dar uma capilaridade, uma celeridade, agendando mais de 30.000 pessoas, nós não conseguimos contemplar todas as pessoas próximo do seu domicílio. Vou aqui um exemplo, digamos que eu tenha um posto de saúde, que a minha capacidade diária de agendamento para a Covid naquele posto são 250 pessoas. E eu tenho naquele território para agendar para aquele dia 1.000, 1.500 pessoas, quando se agenda mais de 30.000. Então, os que estão na frente nessa lista, eles serão agendados, e os demais, à medida que essa capacidade vai se exaurindo, eles são alocados no agendamento para as outras unidades. A gente entende que mais importante do que mesmo você estar perto de casa é você ser contemplado, e de uma forma mais rápida, né? Quanto maior o número de pessoas, maior proteção a gente vai estar dando para a nossa cidade como um todo, né? Isso quer seja na primeira dose e, sobretudo, no esquema completo com a segunda dose, que é tão importante como você tomar a primeira. E às vezes as pessoas ficam na ansiedade, Jocélio, de tomar a primeira dose da vacina, quando será, e esquecem o prazo da segunda dose. A gente tem feito os agendamentos, muitas vezes até antecipando, na maioria das vezes até, o prazo que a gente coloca como prazo máximo registrado no cartão de vacinação, e a pessoa não percebe, muitas vezes falta. Mas a gente tem trabalhado numa liberação, desde que você tenha sido agendado para a segunda dose. Você pode procurar locais específicos para vacinação e para receber, né? Mas é importante a conclusão desse esquema de vacinação. A senhora falou em fura-fila, e claro que eu lembro de um caso emblemático de um cantor famoso, a sua esposa, o Safadão, e sua esposa. O problema de fura-fila em Fortaleza foi residual, foi isolado, foram pouquíssimos casos? Em que medida isso foi um problema, tem sido um problema para vocês? Jocélio, com toda a transparência que a gente tem tentado dar essa campanha, publicação de listas, né? Você tem várias formas das pessoas pesquisarem, né? Então, esse número, eu diria que ele é insignificante. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem do jornal O Povo, que ela trazia o quantitativo, né, de denúncias para o Ministério Público de fura-fila em Fortaleza, embora dissesse que Fortaleza liderava esse número no estado, mas quando a gente olha a quantidade de pessoas já vacinadas, nós estamos nos aproximando de 3,5 milhões de doses aplicadas, né? E a quantidade de denúncias, ela dava 0,004% do total de doses aplicadas. Então, realmente, um número para a magnitude desse processo que a gente pode dizer que é insignificante, né? E as metas com relação a outras doenças e as suas vacinas? Sarampo, por exemplo, como é que isso hoje se dá em Fortaleza, e qual a estratégia que a senhora tem para que nós consigamos reverter as metas não batidas? Jocélio, não só com vacina, né, mas com todos os outros nossos indicadores da saúde, né? A pandemia, ela traz aí uma demanda reprimida muito grande, né? Não só de meta de vacinação, mas de outras doenças que ficaram aí aguardando esse tempo, né? Então, nós temos doenças controladas que agudizaram, cirurgias que ficaram aguardando. A gente sabe que foi preciso suspender atendimentos ambulatoriais, suspender atendimentos eletivos, cirurgias eletivas, para que a rede assistencial, isso aconteceu não só no público, também no privado, né, pudesse dar conta dessa demanda enorme que foi o enfrentamento dessa pandemia. Com relação à vacina, já no mês de julho, nós fizemos aqui no município de Fortaleza um dia D, né, de multivacinação, vacinamos mais de 30.000 pessoas nesse único dia, vacinação não Covid, né, e durante esse mês a gente está intensificando a campanha aqui nacional,
que está tendo para que a gente fazer um resgate também dessas outras vacinas, né, e que a gente volte a ser o que nós éramos, exemplo de meta, sempre acima da meta que era estipulada para o município na campanha de nas vacinas de um modo geral, né? Tá. Sobre a gente falou em vacina, só falou em outras doenças, demanda reprimida, as pessoas não estavam saindo de casa, né? Cirurgia eletiva, imagino, também foram adiadas, né? E me vem à cabeça um assunto que já foi muito preocupante na saúde pública do país. O país é referência internacional, mas que nos últimos anos, talvez porque as medicações já consigam barrar a morte, eu estou falando de AIDS, eu estou falando da perda do medo da AIDS. A gente percebe isso, eu estou falando empiricamente, mas como é que a saúde de Fortaleza lida com essa questão, com essa agenda? Eu estou falando sobretudo dos jovens. Isso, a gente tem algumas iniciativas, né? Temos aí o nosso pequeno ônibus Fique Sabendo Jovem, que nós vamos para locais, né, em que a gente tenta acessar esse jovem para fazer a testagem, para dar o diagnóstico, e nós temos hoje vários serviços no município, exclusivo para essa linha de atendimento, essa linha de cuidado, né, em que alguns deles, na hora que você tem o diagnóstico, você tem demanda espontânea, porta aberta para você ser atendido, tá? E aí as nossas 4 policlínicas é um exemplo disso. Nessas policlínicas a gente trabalha muito bem essa linha do cuidado de uma forma multidisciplinar, né? Então, no dia que você procura para consulta, para demanda espontânea, você é logo agendado e entra numa agenda, né, e num plano de cuidado em que você passa por várias especialidades dentro desses nossos equipamentos, né? E aí você tem o infectologista, você tem a farmácia clínica, o enfermeiro, o psicólogo, né? Porque realmente há uma demanda e uma necessidade de um atendimento multidisciplinar para esse público. E em Fortaleza, um dado que chama a atenção, eu ouvi do prefeito Sarto e ouvi da secretária também Flávia Teixeira da Cefim, que Fortaleza, secretária, tem 11 hospitais municipais, talvez seja a capital do país que tem mais hospital municipal, e é muito caro manter tudo isso, né? É uma conta muito alta. Todo o IPTU de Fortaleza paga a despesa do JF. Queria que a senhora me dissesse o que significa hoje essa rede municipal ante as limitações naturais do dinheiro público. Como é que vocês fazem para equilibrar esses pratos hoje em Fortaleza? Jocélio, muito bem pontuado. Esse hoje realmente é um dos nossos maiores desafios em termos de custeio, né, da saúde no município de Fortaleza. Na realidade, são 10 hospitais municipais, né, entre eles o IJF, que é uma autarquia, e é o maior hospital do estado do Ceará, com 664 leitos. Um hospital de altíssima complexidade, que ele sozinho consome 22% de todo o recurso que é destinado à saúde. Nenhuma capital no Brasil, né, tem uma rede própria, pelo menos capital do porte de Fortaleza, tem uma rede própria desse tamanho. Por exemplo, podemos comparar com Salvador, que inaugurou o primeiro hospital municipal em 2018. Né? E a gente sabe que o município ele tem uma missão na saúde. A missão do município aqui é dar conta da atenção primária, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, é a coordenadora, é a ordenadora de toda essa rede. Então, uma da principal missão do município é essa, é ter uma atenção primária fortalecida, resolutiva, uma rede de atenção psicossocial. Então, o foco do município, a missão dele mais nesse atendimento ambulatorial e o atendimento pré-hospitalar. Ou seja, secretária, ao longo da história... complexidade. Ao longo da história houve uma distorção, né? Que acabou que o município foi ampliando, entrando no atendimento que não caberia a ele, além do primário, e o dinheiro é caro manter isso. Mas como reverter? Não dá para passar para o Estado. O Estado não funciona assim. Eu queria saber da senhora exatamente isso, né? O atendimento do JF não é só municipal. Esses hospitais estaduais nas regiões, de alguma forma, a existência deles amainou o impacto no JF, secretária?
Um pouco, mas ainda não conseguimos perceber de forma significativa, né? Tá. O IJF, ele hoje, ele ainda atende 50% dos seus pacientes internados, quase isso são pacientes do interior do estado, e nós estamos exatamente conversando com o governo do estado que nós precisamos de apoio, né, nesse cofinanciamento, né? Porque na medida que o município investe parte do seu recurso, uma parte significativa, numa alta complexidade que não é da responsabilidade do município, com certeza vai faltar recurso para a atenção primária, para a rede psicossocial, que a gente precisa fortalecer muito, principalmente no pós-pandemia. Então, a gente vem dialogando aí com o Estado, nesse sentido, que nós precisamos de apoio, né, nesse custeio da nossa rede hospitalar. E o Estado está, sim, com uma política de incentivo à rede, né, e nós estamos exatamente vendo como o município de Fortaleza também pode ser beneficiado, já que a maior densidade tecnológica, ela se concentra na capital, e o que o interior não consegue resolver acaba mesmo drenando para a capital. Secretária, se nós chegarmos hoje a um hospital privado aqui de Fortaleza, numa situação de emergência, certamente haverá uma equipe de sobreaviso, mas de plantão, como o JF tem, provavelmente não haverá. É muito caro manter uma equipe multidisciplinar como o JF mantém. A maior despesa do JF é pessoal? Com certeza, 75% da despesa ela é de recursos humanos, tá, do IJF, e é um custeio 100% do município de Fortaleza, do Tesouro Municipal. Né? 75%? São 17 especialidades no plantão 24 horas. 75% é pessoal, né? É muito caro, né, manter. E eu lembro do tempo que era assistência municipal, né? Isso nos anos 80, talvez ainda. A senhora, como médica, também é servidora do JF, é isso? Eu sou servidora municipal, mas eu sou da atenção básica. Eu sou concursada como pediatra, né, de posto de saúde. Minha origem de lá, embora eu tenha passado pelo IJF, na gestão passada a gente trabalhou na coordenação do núcleo ambulatorial do IJF. Tá. Nessa rede de atendimento da prefeitura, que está nos bairros, tem os Frotinhas e Gonzaguinhas, de que modo vocês trabalham, secretária, para que não haja, pelo menos que mitigue a concentração no JF? Qual a capacidade resolutiva dessa rede nos bairros? Isso, perfeitamente. O JF, ele fica com a alta complexidade, né, e os Frotinhas, eles ficam com a baixa e média complexidade. Se um paciente é acolhido, é atendido no Frotinha e o perfil dele é terciário, ele entra na nossa regulação, na regulação do município de Fortaleza e é regulado para o IJF. A mesma forma, o IJF, chegando um paciente que não é perfil dele, ele faz a classificação de risco e encaminha para um dos Frotinhas. Isso é muito bem desenhado, esse fluxo. Tá. No interior é muito comum que o prefeito invista em ambulância. Ainda tem muito isso, né, secretária? A ambulancioterapia. Compra a ambulância, manda para o JF. Ainda tem muito isso, né? Jocélio, melhorou muito, mas a gente ainda vê alguns casos dessa natureza que chegam mesmo através da ambulância, sem regulação, né? Porque é importante para a qualidade da assistência, para o conforto, que esse paciente que vem do interior, ele vem através da central de regulação, porque quando ele chega, ele já vem para o hospital para o perfil adequado do que ele precisa e com um leito garantido. Logicamente que tem aqueles casos, né, que são casos de urgência, emergência, de grandes traumas, de politrauma, de fratura exposta, que o IJF, ele acolhe prontamente na sua emergência. Qual a estratégia que hoje a senhora discutiria ou teria à mesa no âmbito da prefeitura para que nós cheguemos a quem mais precisa, precisando do básico, por exemplo, na saúde? Isso é um desafio enorme que a gente vivencia no nosso dia a dia, Jocélio. E um papel importante, né, nesse enfrentamento são os nossos agentes comunitários de saúde, né?
que são cidadãos da comunidade, servidores, né, que fazem essa ponte entre a população. Cada agente comunitário de saúde é responsável por 750 pessoas dentro do seu território, e quando é identificada a dificuldade de acesso por qualquer razões dessas elencadas, nós traçamos estratégia para que o serviço chegue até essa pessoa, né? E aqui eu vou lhe dar um exemplo que a gente vai estar aí amanhã. Vamos iniciar 12 bairros, né, com uma parceria com a Cruz Vermelha, que é um ônibus com 5 salas de vacinação, que a gente vai tentar exatamente com essa estratégia chegar nesses locais que as pessoas estão tendo mais dificuldade de irem até os centros de vacinação, né? E nós também temos uma parceria muito grande com a Cruz Vermelha, né? A gente tem um programa Acesso Mais Seguro, e que a gente monitora como é que está o estado, né, dos nossos territórios, da segurança para os profissionais de saúde e como eles devem se conduzir de acordo com como está essa questão da violência nos territórios, né? Para que a gente possa também proteger os nossos profissionais de saúde e que a gente dê o maior acesso possível à população, que esse é o grande desafio, né? O grande papel nosso enquanto Secretaria de Saúde é o ampliar o acesso à população, porque a porta de entrada de todo o serviço do SUS, ela tem que ser via unidade básica de saúde, através de um posto de saúde. E aqui, Jocélio, eu não posso deixar de ressaltar, né, que nos últimos 13 anos, né, Fortaleza de 2013 para cá, ela passou de uma cobertura de atenção primária de 32% para 71% da população, né? Então, assim, realmente é uma ampliação de acesso muito grande. A gente tem aí, resumindo, né, aproveitando aqui que é a minha última pergunta, 116 unidades básicas de saúde. Nós temos 12 UPAs no território, 6 municipais e 6 estaduais, 4 grandes policlínicas, que é o nosso grande orgulho, vale a pena você conhecer, em que a gente trabalha as linhas de cuidado lá de pacientes de alto risco, de muito alto risco, em que, por exemplo, um diabético de muito alto risco, no único dia dentro de uma policlínica dessa, ele passa pelo um cardiologista, pelo endocrinologista, pelo oftalmologista, por um cirurgião vascular, um enfermeiro, um farmacêutico, então, e se precisar, um estomoterapeuta para tratar o seu pé diabético. Então, assim, é uma rede, além da rede de atenção psicossocial, são 23 equipamentos, né? Os equipamentos da zoonose, né? E ainda os 10 hospitais, como você mesmo disse. Então, é extremamente complexo. Uma cidade de muitas desigualdades sociais, de muitos desafios, e que nós precisamos cada vez mais ampliar o acesso da nossa população para que a gente melhore os indicadores de saúde. E aqui, né, a gente tem feito muito mais para além disso, porque nós temos vários determinantes sociais que influenciam nos indicadores da saúde. Então, quando eu estimulo o esporte e lazer, quando a gente constrói areninhas, quando a gente amplia a educação infantil, escola de tempo integral, melhora a moradia, habitação, emprego, tudo isso influencia diretamente muito mais sobre os indicadores de saúde do que mesmo esse atendimento assistencial que a gente faz. Então, a saúde ela é extremamente complexa e ela envolve grandemente a intersetorialidade. Não fazemos nada sozinho, aqui tudo tem que ser em equipe, não é equipe da saúde, é equipe da prefeitura toda, né, de outras secretarias, são de órgãos municipais, estaduais, federais. Então, a gente precisa do envolvimento de toda a sociedade para que a gente melhore nossos indicadores de saúde. Muito bem, muito obrigado, secretário. Foi um prazer conversar com a senhora. Desejo que nós tenhamos dias mais tranquilos na saúde e que a Covid seja finalmente vencida para que a senhora possa tocar as outras agendas que certamente são comprometidas pela Covid. Muito obrigado, boa sorte para a senhora. Isso mesmo, muito obrigada, José. Estaremos sempre aqui à disposição. Muito obrigado. Eu conversei com a secretária da Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite. Agradeço à secretária e a você pela audiência. Lembrando que você pode acompanhar os programas especiais do Anuário na íntegra no nosso canal FDR no YouTube também. E você acessa os conteúdos do Anuário na íntegra e com atualização todo dia no site do Anuário, anuariodoceará.com.br. O programa especial do Anuário do Ceará de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau.